Olá, está a começar mais um Viva Saúde. Hoje vamos falar de uma das doenças que mais mata em África e em todo o mundo, o cancro. Os números falam em si. Em 2008 surgiram 681 mil novos casos de cancro em África e, se nada for feito, a tendência é a aumentar. Saiba mais sobre este tema na próxima reportagem e em seguida não perca o debate sobre a doença. O número de casos de cancro está a aumentar um pouco por todo o mundo. As doenças cancerígenas como estas surgem quando algumas células se transformam e ganham a capacidade de se dividir e de invadir outros órgãos e tecidos. Esta transformação dura normalmente alguns anos e é causada por agentes químicos, físicos e biológicos nem sempre fáceis de detectar. Sabe-se, por exemplo, que o tabaco é cancerígeno, assim como os raios ultravioleta, certos aditivos alimentares ou o fumo dos carros. Daí que, para se evitar esta doença, se deva manter um estilo de vida saudável, não fumar, praticar exercício físico, não beber demais e evitar a exposição excessiva ao sol. Mas o mais importante é a prevenção. Quanto mais cedo for detectada, mais probabilidades de sobrevivência tem o paciente. Daí que seja importante haver um rastreio e acompanhamento médico frequente. O cancro da mama, que também afeta alguns homens, apresenta-se na maioria das vezes através de uma massa dura e irregular. Todos os meses após o período menstrual, as mulheres devem realizar um autoexame, certificando-se que não detectam nenhum nódulo no seio. O cancro da próstata é um dos mais frequentes no homem, principalmente acima dos 50 anos. Também neste caso, o estilo de vida tem um papel importante no desenvolvimento da patologia, principalmente em relação à dieta. É importante ter uma alimentação cuidada, rica em fruta e vegetais. O tratamento para esta doença depende do tipo de cancro e varia de pessoa para pessoa, consoante o tipo de tumor, o estágio da doença ou a idade do doente. Pode passar por sessões de quimioterapia, radioterapia e até por cirurgia para a remoção do tumor, entre outras. Hoje temos connosco o Dr. Frederico Sanches. Olá, Dr. Frederico. Olá. Doutor, vamos aproveitar a sua presença para lhe pormos uma questão da nossa querida Mara Aragão, uma telespectadora que pôs a pergunta no nosso Facebook, que é mais provável ter cancro da mama durante a gravidez? Eu diria que não. O cancro da mama, portanto, até há pouco tempo era visto como uma doença que aparecia numa idade mais avançada da vida da mulher. Hoje em dia já não é bem assim. Já começamos a ter casos em raparigas bem jovens e, na verdade, já tivemos conhece alguns casos, e eu mesmo já tive alguns casos de mulheres que durante a gravidez desenvolvem o cancro da mama. O que poderá acontecer é o diagnóstico não ter sido feito e o desenvolvimento do cancro acontecer durante a gravidez e a doença manifestar-se durante a gravidez, uma doença que já teria início antes da própria gravidez. A gravidez em si não é um fator de risco, muito pelo contrário, está a provar que ter filhos, sobretudo a amamentação, entre outras vantagens, poderá ser um fator protetor do cancro da mama. Portanto, essa ideia que a gravidez pode trazer o cancro da mama não é verdade. Doutor, para começarmos bem do início, para esclarecermos os nossos telespectadores, queira, por favor, dizer-nos o que é o cancro exatamente. O cancro, de uma forma, digamos, simples, é o termo que serve para designar um conjunto de doenças. Doenças que são as neoplasias ou tumores malignos. Agora, pode-se perguntar o que é um tumor? O que é um tumor maligno? Um tumor, digamos, é um crescimento exagerado e desorganizado de um determinado tecido. O nosso corpo é formado... Pode ser em vários lugares. Em vários lugares. O nosso corpo é formado por células. Células que se agrupam para formar tecidos, que se agrupam para formar órgãos. Essas células crescem, multiplicam-se ao longo da nossa vida, mas têm que respeitar uma determinada ordem que é imposta pelo nosso código genético. Por algum motivo, essa ordem pode se perder e as células vão crescer de uma forma desorganizada e vão adquirir ainda capacidade de invadir os outros órgãos vizinhos, distraindo-os ou entrando na circulação, quer sanguínea, quer linfática, e ir crescendo à distância, aquilo que nós chamamos metástases. Portanto, são essas duas propriedades, o crescimento desorganizado, a capacidade de invadir e de destruir órgãos vizinhos
e ainda por cima a capacidade de ir, impor-se ou crescer à distância, que define um maligno, que é o cancro. Doutor, há vários tipos de cancro, certo? Há vários tipos de cancro. Quais são? Praticamente todos os órgãos que nós temos podem ter um cancro. Desde a pele, a mama na mulher, a próstata no homem, os pulmões. Portanto, qualquer órgão que nós temos está sujeito a ter um cancro. Agora, pode-me perguntar, o cancro da mama, existe um cancro da mama? Existe um cancro do pulmão? Não. Existem vários cancros da mama. Como assim? Pode explicar? A mama é um órgão que é constituído por vários tecidos. Cada um dos tecidos que compõem a mama podem ter o seu próprio cancro. O cancro, que biologicamente manifesta-se cada um à sua maneira. Agora, uma questão importante que se levanta hoje em dia na abordagem doente com cancro é o mesmo tipo de cancro em pessoas diferentes. Se o comportamento é igual. É diferente? Pelo menos a abordagem é completamente diferente. Uma mulher que tem um cancro da mama não é igual a uma outra mulher que tem um cancro da mama. Portanto, nós quando fazemos uma abordagem, não abordamos o cancro X da pessoa Y, mas abordamos a pessoa Y que tem um cancro X. Porque um cancro que tem um determinado comportamento biológico, numa pessoa que tem um determinado perfil, desenvolve-se de uma maneira, noutra pessoa com um perfil diferente, desenvolve-se de uma maneira diferente. Doutor, e no continente africano, quais são os tipos de cancro mais comuns? Indo pelas evidências, visto que não há muitos estudos publicados em África, não há muitos dados estatísticos sobre isso, e vendo aquilo que acontece a nível mundial, os cancros hoje em dia mais frequentes são no homem o cancro da próstata, na mulher o cancro da mama. O cancro digestivo, chamado cancro coloretal, teve uma incidência muito elevada nos últimos anos e começa já a ultrapassar, que era o cancro no homem já ultrapassou o cancro da próstata, é o cancro mais frequente. É o cancro mais frequente. E na mama já é o segundo lugar, logo, na mulher, desculpa, é o segundo cancro mais frequente a seguir ao cancro da mama. Aí está uma novidade. Em África, suponho que, pelo menos na população masculina, embora não conheça dados, o cancro da próstata é certamente o cancro mais frequente no homem. E o mais mortal, doutor? Não, já lá vamos. Na mulher, eu suponho que o cancro de mama deverá estar em primeiro lugar e o cancro do colo uterino, que na Europa já há pouco se fala, em África, tendo em conta as características específicas da África, admito que ainda seja muito frequente. Dentre os cancros mais mortais, perguntou-me se o cancro da próstata era o mais mortal. Não é. Apesar de uma ser um cancro com uma grande incidência, é um cancro que tem uma baixa mortalidade. O cancro do pulmão, por exemplo, que é muito menos frequente, tem uma mortalidade muito superior ao cancro da próstata. Para dar um exemplo, em Portugal, por exemplo, temos cerca de 4.000 novos casos do cancro da próstata por ano, com uma mortalidade que recorda de 1.700 a 1.800 por ano. Portanto, a mortalidade é baixa comparando com o número de novos casos por ano. Disse-me que o cancro do útero nas mulheres em África acontece com mais frequência também, se calhar até mais do que o cancro da mama, foi o que eu percebi. Possivelmente. Será que isso terá a ver com a mutilação genital? Na verdade, determinados cancros estão relacionados com infecções adquiridas. E o cancro do colo uterino está provado. É um cancro que está relacionado com uma infecção viral, que é o vírus do papiloma humano. Em África, as doenças infectocontagiosas ainda são muito frequentes. Além disso, tendo em conta os hábitos culturais dos africanos, é de se admitir que ainda existe muita promiscuidade sexual. E isto possa trazer, portanto, um aumento no número de incidência desse tipo de cancro. A mutilação por si poderá não ter uma relação direta, mas digamos, é uma porta de entrada para uma possível infecção. Portanto, não se pode dizer que não tenha uma relação com o cancro do colo uterino. Agora, talvez não haja uma relação direta. Doutor, falávamos há pouco da próstata. É bom esclarecer o que é exatamente a próstata,
onde se localiza e qual é a sua função? A próstata é um órgão, portanto, sexual masculino que está situado por baixo da bexiga, portanto, à volta da uretra e à frente de um outro órgão que é o reto. É um órgão que sintetiza, portanto, parte, digamos, entre 10% a 30% do chamado fluido seminal, que juntamente com o espermatozoide, portanto, forma o esperma masculino. Na verdade, é um órgão, portanto, que está sujeito e com muita frequência a ter um cancro. Tanto é que as evidências dizem que um em cada 6 homens um dia irá ter um cancro da próstata. Felizmente é um cancro que já se conhece bastante bem, é um cancro de desenvolvimento lento e atualmente já temos várias armas de luta contra esse cancro. Nomeadamente o problema que se põe, é o problema que se põe em relação a qualquer cancro, o problema é o diagnóstico, diagnóstico precoce. E já que estamos a falar em África, o diagnóstico muitas vezes é difícil, porque devido as pessoas não têm o hábito de irem ao médico com alguma frequência quando estão muito doentes, não é? E para um homem africano, muitas vezes, ir a um urologista fazer um exame, que é um toque retal, é um exame fora comum, portanto, muitos homens não se submetem a esse tipo de exame. Quando está provado que a partir dos 45 anos deve ser feito anualmente. Mas, como eu disse, os hábitos culturais existentes em África ainda impedem que isso seja feito. Doutor, e quando ocorre esse cancro da próstata, é sempre maligno? Quando nós falamos de cancro, por si já falamos de uma doença maligna. Porque se nós falamos de um tumor ou de uma neoplasia, que pode ser benigno ou maligno. Felizmente, a doença mais frequente na próstata não é o cancro, não é o maligno. Que outras doenças podem atingir a próstata? A mais frequente na próstata é a chamada hiperplasia benigna na próstata. É uma situação que vai acontecer... Explique, por favor, esse termo. É uma situação que vai acontecer praticamente a todos os homens a partir de uma certa idade. Ou seja, como disse inicialmente, as células do nosso organismo têm tendência a crescerem ao longo da vida. Portanto, ao longo da vida, a próstata tem tendência a crescer, mas a crescer de uma forma benigna, localizada no seu sítio, fica maior. Ficando maior, causa alguns sintomas, nomeadamente quando se vai urinar, a pessoa tem mais dificuldade para iniciar, para manter a sua diurese. Portanto, mas uma doença benigna que acontece em praticamente todos os homens. O cancro, felizmente, portanto, que é maligno, é menos frequente, portanto, é um crescimento mais desorganizado do tecido, portanto, mas os sintomas iniciais são exatamente iguais. Quais são os sintomas, doutor? Portanto, a próstata, o cancro, quando cresce, começa por dar sintomas locais, portanto, no sítio onde os órgãos que estão à volta desse órgão que tem o cancro começam a dar algumas manifestações. No caso do cancro da próstata, a próstata é um órgão que está à volta da uretra. Quando começa a crescer, vai fazer algum obstáculo quando a pessoa vai urinar, vai comprimir. Portanto, a pessoa tem alguma dificuldade em ter a diurese. Quando a pessoa vai urinar, às vezes fica um tempo à espera para começar a urinar. E o próprio jato urinário é muito mais fraco, porque há uma obstrução à passagem da urina. Geralmente é um dos primeiros sintomas que aparecem. Mas, como eu disse, esse sintoma é comum, a doença mais frequente da próstata, que é a hiperplasia da próstata. Em África, aquilo que eu noto quando falo com pessoas é que as pessoas, sabendo que existe essa situação que é hiperplasia benigna na próstata, doença benigna, quando começam a ter estes sintomas, não vão ao médico porque acham que é natural acontecer. Sim, por ser benigna. Mas qualquer pessoa, qualquer homem que comece com esses sintomas, dificuldade em ter uma diurese mantida, deve consultar o seu médico, um urologista, fazer um exame, que é muito simples, que é um toque retal, começa por aí, e algumas análises ao sangue, para saber se a situação será benigna ou não.